Amém, amados. Jesus é nosso Senhor. Hoje vamos concluir a terceira semana do Alimento Diário. O tema da terceira semana é a Igreja, o grande mistério da piedade. O ler com oração está em Efésios 5,32, que diz: Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, Senhor, desvenda para nós, Senhor, esse mistério, Senhor, o grande mistério da piedade, Senhor, a união, Senhor, universal entre Cristo e a Igreja. Senhor Jesus, que o Senhor venha se expressar em nós, Senhor, que nós possamos expressar a Deus, Senhor, em nossa carne. Oh, Senhor Jesus, amém. O título do domingo é O Grande Mistério, Cristo e a Igreja. Chegamos à conclusão da explicação de 1 Timóteo 3,16. A sequência até agora é a seguinte: Cristo se manifestou na carne, foi justificado em espírito e contemplado por anjos em todo o seu viver. Depois de sua morte, ressurreição e ascensão, foi pregado entre os gentios e crido no mundo. A última expressão desse versículo é recebido na glória. É importante recordarmos a sequência do versículo examinado. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Parece que a última linha, recebido na glória, está fora de sequência. Essa expressão refere-se à ascensão de Cristo, portanto deveria vir após contemplado por anjos. Foi após sua ascensão que o Senhor foi pregado entre os gentios e crido no mundo. Então, por que a expressão recebido na glória vem por último? Aí está o grande mistério da piedade. Paulo colocou essa expressão como último item propositadamente, porque ela também diz respeito ao arrebatamento da igreja. Na vinda do Senhor, a igreja será recebida na glória. Ou seja, o grande mistério da piedade não é somente Cristo, é também a igreja. É Cristo e a igreja. Essa é a revelação que Deus nos dá em sua palavra. É por essa razão que Paulo escreveu essas palavras, logo após o versículo 15, o qual fala sobre como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. O versículo estava falando da igreja e, de repente, fala a respeito do grande mistério da piedade. Aparentemente, essa poesia é somente sobre a pessoa de Cristo, mas o último item refere-se ao Cristo ampliado, engrandecido. Não é mais só o Cristo individual, mas um Cristo corporativo. O homem Jesus era Deus, manifestado na carne. Isso era um grande mistério que os judeus não conseguiam entender. Depois da ascensão, Jesus voltou como Espírito que dá vida e hoje ele mora dentro de nós. Somos o Cristo corporativo, o Cristo engrandecido, ampliado. A igreja é Deus manifestado na carne. Esse é o grande mistério da piedade, porque estava oculto, mas foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. Quando é bem cuidada pelo pastoreio do episcopado e diaconato, seguindo as instruções que Paulo deu em 1 Timóteo, a igreja funciona. Ela funciona como a casa do Deus vivo, como a coluna e base da verdade, que é o testemunho da realidade divina de Cristo e seu corpo. A igreja funciona como a continuação de Cristo, como a manifestação de Deus na carne, que é Cristo vivido e expresso. Esse é o grande mistério da piedade. Hoje temos o plano de Deus, a administração familiar de Deus, e esse grande mistério da piedade, que é dispensar esse Cristo tão maravilhoso. Ele é a corporificação de Deus. Ele é Deus manifestado na carne. E Deus quer, por meio de sua palavra, colocar a fé objetiva dentro da nossa fé subjetiva, a fim de produzir um corpo para Cristo. A igreja é hoje o aumento dessa manifestação de Deus na carne, é a corporificação de Deus. Nossa esperança é vivenciar tal vida, sendo o testemunho de Deus na terra, a coluna e base da verdade. Deus vai trabalhar em nós, e quando Ele voltar, seremos encontrados numa condição adequada para ser arrebatados como vencedores, como sua noiva, como seu exército. Então seremos recebidos na glória. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Que Deus abençoe a todos e que vivamos o grande mistério da piedade, para agirmos contra o mistério da iniquidade, que se tem multiplicado. Nossa incumbência é multiplicar o mistério da piedade, que é Deus manifestado na carne. Louvado seja o Senhor. Pergunta: por que Cristo e a igreja são um grande mistério? Amém, amados? A leitura de hoje começa como uma continuação dos últimos dias, do Alimento Diário.
Nos últimos dias nós vimos uma ordem certa do versículo que está em 1 Timóteo, né, 3,16, que se refere ao mistério da piedade, né? Ele dá uma ordem correta e uma pergunta. Fala que quando nós lemos aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Essa última linha, recebido na glória, parece estar fora da sequência, porque se refere à ascensão de Cristo, que deveria ser contemplado por anjos. Depois disso é que o Senhor foi pregado entre os gentios e crido no mundo. Então ele faz uma pergunta: por que a expressão recebido na glória vem por último? Aí está o grande mistério da piedade. Isso se refere ao arrebatamento da igreja. Nós vimos, eu leio com a oração de hoje, que está em Efésios 5,32, que fala: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O desejo do Senhor é que a sua igreja também seja recebida na glória. Esse é o desejo do Senhor. Aleluia. Isso é algo para nos sentirmos especiais, né? Nos sentirmos agraciados pelo Senhor, porque o seu desejo é nos inserir na glória junto com Ele. Esse é o desejo do Senhor. E na vinda do Senhor, a igreja será recebida na glória. Aleluia. Esse é o grande mistério da piedade. Ele não se resume apenas a Cristo, mas também à igreja. Aleluia. Cristo é a igreja. Senhor Jesus. O segundo ponto que nós precisamos frisar é que Deus, ele deseja se manifestar em nossa carne. Como nós cantamos no hino, né? Nós nos tornamos a expressão de Deus na carne. Nós nos tornamos parecidos com o Senhor, pois à medida que a vida cresce em nós, se manifesta toda a sua expressão. Amados, o desejo do Senhor é se manifestar por meio de nós. Nós precisamos ser canais para o Senhor. Aleluia. O desejo do Senhor é colocar a fé com um F maiúsculo, digamos assim, dentro de nossa fé com F minúsculo, podemos assim dizer. Uma fé objetiva dentro de nossa fé subjetiva, para produzir um corpo para Cristo. Esse é o desejo do Senhor. Quem já foi na estância sabe que no auditório tem duas frases, uma na frente e uma atrás: a igreja é o corpo de Cristo e o corpo de Cristo a igreja. O desejo do Senhor é formar um corpo para Cristo. Esse é o desejo do Senhor. Então, quando cada um dos membros da igreja pode ser usado como um canal para Cristo, assim o corpo ele é criado, assim o corpo é produzido para Cristo. A igreja será arrebatada, nós vimos isso, graças ao Senhor será introduzida na glória, mas para que ela seja introduzida na glória, assim como Cristo, a igreja precisa se tornar uma parte de Cristo, ela precisa se tornar realmente o corpo de Cristo. Então, para isso, ela precisa ser o quê? A sua expressão. O corpo de Cristo é a expressão de Cristo aqui na terra. Senhor Jesus. Então, amém, amados, que nós possamos estar nos parecendo com o Senhor, sendo parecidos com o Senhor, deixando que, à medida que essa vida cresça em nós, se manifeste toda a sua expressão. Aleluia, amados. Jesus é o nosso Senhor. Um bom domingo a todos. Amém.